Transformadores monofásicos. Algumas características. A tensão aplicada no primário é V1, o número de espiras do enrolamento do primário N1, a corrente do primário N1. Para o secundário, a tensão induzida é V2, o número de espiras é N2, e a corrente, que é induzida entregue a carga no secundário, é I2. E além disso, nós temos um núcleo de ferro laminado, um núcleo tem que ser contínuo, fechado, sobre o qual as bobinas estão enroladas, porém isoladas sobre si. Tensão induzida. A tensão que vai ser induzida vai depender de alguns parâmetros. Vai depender do número de espiras envolvidas, da frequência, geralmente é 60 Hz por ser da rede, mas isso não é uma regra fixa, e do fluxo magnético produzido. Esta é a equação que representa a tensão induzida. Quando nós aplicamos a derivada da equação acima, porque você pode ver que a tensão é menos o número de espiras vezes a diferencial de fluxo na unidade do tempo. Quando nós aplicamos, nós obtemos a seguinte equação, a tensão eficaz. E essa tensão eficaz é representada por 2πf sobre raiz de 2. Mas como se pode chegar nisso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Para a bobina do primário, nós podemos definir que a tensão produzida no primário, porque a tensão do primário ela é sempre quem induz a tensão do secundário. O primário é a fonte de entrada. E a tensão do primário é 4,44 vezes o fluxo, vezes a frequência e vezes o número de espiras do primário. Esse 4,44 vem justamente da equação obtida da tensão induzida. E existe uma restrição, é que o fluxo deve ser medido em Weber. Existem diversas unidades de medida de campo e fluxo magnético, portanto, precisamos separá-las. Nesta equação ela está em Weber. E para o secundário, a tensão induzida é 4,44 vezes a mesma frequência, vezes o fluxo magnético, que é comum às duas, mas vezes o número de espiras do secundário. Vamos ver com mais calma. Tem detalhes interessantes. Primeiro, vamos considerar que o fluxo da indução magnética, ela responde a uma variação de tensão. Ela não surge por acaso. Nós sabemos que ela é variável no tempo e ela varia conforme a tensão da alimentação. Em outras palavras, quando você aplica uma tensão variável no primário, na bobina do primário, você induz uma tensão. E essa tensão produz um fluxo. Este fluxo é diretamente proporcional à tensão que o aplicou. Mas acontece o seguinte, nós sabemos também que a tensão é menos n vezes a diferencial do fluxo no tempo em relação ao tempo. Substituindo devidamente, nós chegamos a esta condição. Na matemática, nós temos algumas regras que devem ser seguidas. E no caso, por exemplo, da derivada de uma função cosseno, a derivada dela é menos seno. E não é só isto. Quando existe uma constante envolvida no processo, como aqui é o caso do ômega, ele não depende do tempo. Então, na aplicação da função, este vai sair fora e este ômega também. E o resultado é exatamente este aqui. Então, o menos que apareceu daqui cancela com o menos de cá, aplicado nesta mesma equação. O Φmax é constante, ele sai. O ômega é constante e sai, e agora nós temos a função seno. Mas esta é a equação completa, porque o ômega é 2πf, e o E no tempo é isso aqui, ó. Ora, só que é o seguinte, nós estamos analisando em relação, primeiro, em relação ao máximo valor do seno, e temos que considerar também que nós estamos analisando sempre sobre uma condição real, na qual a tensão eficaz da rede tem uma correspondência. Fazendo-se as devidas considerações, como, por exemplo, a função máxima
que nós temos aqui, baseada na função do cosseno, o valor que ele vai permitir é a tensão máxima raiz de 2, ou seja, a tensão eficaz. E o máximo valor do seno é 1. Fazendo-se as devidas substituições, nós vemos que a tensão aqui representada é a tensão eficaz. E aqui nós temos o seno máximo. Esse cara aqui desaparece. É 1. Aqui é mais fácil. Se você tem vezes raiz de 2, então eu posso passar o raiz de 2 para o lado de lá dividindo. Agora veja bem. 2 é constante, π é constante, a frequência é 60 Hz e o raiz de 2. Este valor aqui é uma constante que vai aparecer em todas as análises que nós fizermos. Depende do número de espiras, também é constante, mas depende de caso a caso. E o fluxo também. Disto eu resumo que 2πf raiz de 2 devidamente ajustado, aqui simplesmente estou fazendo uma operação matemática. Eu posso dividir isso aqui desta forma. E aí, este raiz de 2 e o 2π resulta em 4,44, conforme a gente gostaria de deixar demonstrado. Só que vejamos, a frequência da rede não vai mudar ao passar do primário para o secundário. E o fluxo que passa no primário, que está sendo induzida pela tensão aplicada, chega ao secundário. Então, eles são os mesmos no primário e no secundário. Então, eu posso considerar a seguinte relação. Se eu dividisse a tensão E1 por E2, ficaria isto aqui. Mas esta divisão, pessoal, pode ser simplificada, porque nós podemos eliminar esses 3 elementos. E o que sobra é uma relação bastante conhecida que a gente apresentou no início de transformadores, que a tensão no primário dividido pela tensão do secundário é o número de espiras do primário pelo secundário. Isso leva a uma consideração bastante interessante. A equação não é criada de nenhum lugar. Ela nasceu exatamente da análise do fluxo magnético, como nós estamos fazendo. Só que a tensão na entrada do transformador, nós podemos ter também, considerar ela como a tensão V1 e V2 para o secundário. E a relação das duas é uma constante, chamada relação de transformação. Agora, se você fizer uma observação bem simples, se o V1 for maior do que o V2, em outras palavras, a tensão do primário for maior do que a do secundário, se você olhar a conta V1 sobre V2, se V1 é maior do que V2, A sempre vai ser maior do que 1. Isso é característica de um transformador abaixador. Mas, se a tensão do primário é menor do que a do secundário, a tensão foi elevada, nós chamamos isso de transformador elevador. E o reflexo disso na relação A é que ela vai ser inferior a 1, porque o V1 sempre será menor do que o V2. Observamos este circuito que nós temos aqui, um transformador com uma tensão aplicada ao primário, mas o secundário está em aberto. Quando se aplica uma tensão alternada no primário, ocorre uma pequena corrente no primário chamada de corrente de excitação. Isso é essencial, porque a corrente de excitação, o que ela faz é iniciar o processo do primário criando um campo magnético. Essa corrente, dependendo da quantidade que você vai aplicar, ela tem que compensar 3 fatores. Primeiro, se você aumentar a tensão no primário, você consegue elevar a corrente de excitação. Além disto, a resistência do fio de enrolamento do primário, mais as perdas do núcleo, tem que ser vencidas para que você faça a tensão do primário chegar ao secundário. Além disto, por se tratar de uma tensão variável no tempo, surge uma reatância indutiva e ela está associada à frequência da corrente. Lembre-se, XL igual a 2πfL. A questão é que os 2 últimos fatores, eles só podem ser controlados através do projeto. Porque, veja, a resistência do fio do enrolamento primário, ela pode ser aumentada ou diminuída, fazendo com que, diminuindo a resistência, eu possa conseguir um aproveitamento melhor da energia.
Além disto, o núcleo é construído por metal laminado, mas o metal, mesmo sendo ferroso, ele pode receber alguns tipos de tratamento e melhorar a qualidade. Automaticamente, isso aí resulta numa afetação da reatância indutiva. Voltando ao ponto, esta pequena corrente de excitação tem duas funções primordiais. Ela leva a maioria da energia necessária para iniciar o processo de magnetização do primário. E essa pequena quantidade de energia tem que ser suficiente para superar as perdas das resistências, como nós já havíamos mencionado. Mas quando um dispositivo de carga conexa no secundário, ocorre um fenômeno interessante, porque como nós já temos uma corrente induzida no núcleo do transformador, esta corrente, esse fluxo, na verdade, magnético que percorre o enrolamento do secundário, induz uma corrente no secundário que será aproveitada pela carga. Acontece, por outro lado, um fenômeno interessante. Quando se colocou uma tensão no primário e induziu um campo magnético que produziu um fluxo magnético, ao mesmo tempo, quando você fechou a carga no secundário, lá também se formou um outro campo magnético. E aí acontece a interação entre os dois campos. Isto é conhecido como mútua indutância entre o primário e o secundário. Isso também é levado em consideração na nossa forma de cálculos. O fluxo magnético total é comum aos dois. Quando tudo se estabiliza, o fluxo magnético que circula entre o primário e o secundário é o mesmo. E também o meio pelo qual é transferida a energia do primário para o secundário. Ou seja, já estão sendo desconsideradas as eliminações das perdas naturais. De uma forma ou de outra, considerando que o fluxo interage, nós o chamamos de fluxo mútuo. E a indutância é chamada de indutância mútua. Existe esse cálculo também. O problema é que com o transformador real você precisa levar em consideração mais algumas coisas que antes eram desprezadas. O real, ele realmente tem fluxo disperso no primário e no secundário, produz reatância mútua, tem reatância primária e reatância secundária. Além disso, as resistências, tanto do primário quanto do secundário, são consideradas nas perdas. Essas resistências, somadas às reatâncias, produzem quedas de tensões internas no transformador, e isso considerando o transformador real. Vejamos um exemplo inicial de aplicação. Nós temos um enrolamento primário de um transformador com 880 espiras, ligado em 220. Qual o número de espiras que o enrolamento secundário deve ter para que eu tenha uma tensão secundária de 5 volts? Resumo, isso aí é um transformador abaixador. Vamos passar de 220 para 5. Isso vai afetar o número de espiras. Considerando a nossa equação de que V1 por V2 é igual ao número de espiras do primário pelo secundário, vamos isolar a grandeza que nós queremos, que é o número de enrolamentos do secundário, que é o N2. Então eu passo o N2 para o lado de lá e ele vai multiplicando, se tornando esta equação que nós podemos ver aqui. Em seguida, nós temos isto aqui. Se o N2 vezes V1 sobre V2 também pode ser representado desta forma. E aí nós passamos o V2 para o outro lado, ficando, portanto, desta maneira. Porque se eu tinha V1 do lado de cá, vai ficar N2V1 igual N1V2. Exatamente isto que nós montamos aqui. E o N2, eu posso terminar de isolá-lo transferindo V1 para o lado de lá para resolver a equação. Então fica V2 vezes N1 sobre V1. Tensão no secundário, 5 volts. Número de espiras do primário, 880. Tensão do primário, 220. Fazendo-se a conta, eu vou precisar de 20 espiras nesse transformador para passar de 220 para 5 volts.
Aqui eu tenho uma aplicação mais sofisticada. Eu tenho um transformador redutor de 220 para 125 e eu tenho à disposição um núcleo de ferro cuja área de seção transversal é 44 por 22 milímetros. Eu quero calcular o número de espiras para um rendimento igual à unidade, e ambos os enrolamentos deverão receber um campo de 10.000 Gauss numa frequência de 50 Hz. Então eu quero o número de espiras. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, V1 é 220, V2 é 125, tirado do tipo do transformador. Calculando-se o fluxo magnético como campo B vezes a área da seção transversal, nós chegamos a 96.800 Gauss vezes centímetro quadrado. Trata-se de um problema de unidade. Normalmente medidas mecânicas trabalham em milímetro, mas esta equação trabalha em centímetro. Então é preciso fazer as devidas correções, resultando no 96.800 Gauss vezes centímetro quadrado. Mas não acaba aqui. Aqui você pode ver a ideia da seção transversal. Nós temos um núcleo fechado maciço, laminado, porém, observe que a área formada tem uma altura B e tem uma largura A. É esta área por onde o fluxo magnético passa. O problema para nós é o seguinte: na equação inicial que eu deixei lá atrás, eu lembrei, e foi frisado, inclusive tem um destaque, que na equação eu preciso usar Weber. E como é que eu vou acertar essas diferenças? Tem uma relação matemática que me afirma que 1 Weber é 10 à oitava Gauss vezes centímetro quadrado. Portanto, eu posso determinar que Gauss vezes centímetro quadrado é 10 a menos 8 Weber. Então eu vou multiplicar 96.800 por 10 a menos 8 Weber para acertar essa necessidade de ajustes. E o fluxo vai ser exatamente este valor. 96.800 vezes 10 a menos 8 em Weber, e não em Gauss vezes centímetro quadrado. Agora eu tenho a unidade de fluxo necessária para que eu possa aplicar ela na equação fundamental, porque agora ele está em Weber. Disto resulta em que V1, o número de espiras, eu vou passar o lado de cá para o lado do V1, vai dividindo, ele vai ficar nesta forma. Aí nós temos 50 Hz, 96.800 vezes 10 a menos 8, vezes, 4,44, e em cima é 220. Passando o 10 a menos 8 de baixo para cima, ele se torna 10 à oitava. Fazendo-se o devido cálculo, chegamos em 1.024 espiras. Vamos aproveitar agora em seguida e calcular o número de espiras do secundário. Para isso, nós temos a equação, que o número de espiras do secundário é a tensão do secundário vezes o número de espiras do primário dividido pela tensão do primário. 125 no secundário vezes 1.024 espiras dividido pela tensão do primário, que é 220, esse é um transformador abaixador. A equação resulta em 528 espiras. Chegamos a uma condição em que as unidades estão começando a criar uma certa confusão, e isso se deve ao fato de que ao longo dos anos muitas unidades foram criadas em diversas representações. A proposta é apenas dar um breve esclarecimento sobre a relação entre elas. Vamos começar pelo Weber. Weber, cujo símbolo é WB, é a unidade do Sistema Internacional para o Fluxo Magnético. É uma homenagem a Wilhelm Eduard Weber, um físico alemão do século XIX. E quando tiramos as dimensões para o Weber, que em unidades do SI pode ser expresso por quilograma vezes metro quadrado dividido pela área ao quadrado vezes ampere. Mas a unidade de fluxo magnético também pode ser expressa em outras unidades do SI.
Por exemplo, Tesla vezes metro quadrado, volt vezes segundo, joule por ampere. Em outras palavras, exatamente o que você vê aqui. Comparando as unidades do CGS, do sistema CGS de Gauss e do SI, a gente pode dizer ainda que um Maxwell é igual a 1 Gauss vezes centímetro quadrado, que é a mesma coisa que 10 a menos 8 Weber. Fluxo magnético. Como eu já disse, é a medida do campo de fluxo total que atravessa uma área específica, então tem que envolver em área. É uma ferramenta útil para que nós possamos dimensionar a força envolvida no processo. Essa medida depende da área. Observe só estas figuras que você está vendo aqui. Observe, por exemplo, que se você inclina aquela área, vão passar menos linhas por aquele campo. Dá para você até imaginar que se aquela folha azul ficasse de pé, não passaria nenhuma linha por ela, então poderia dizer que o fluxo é zero. Então a melhor associação matemática para isto foi esta que nós chegamos aqui, ó. É a intensidade de campo vezes a área vezes o cosseno da inclinação da área em relação ao campo magnético. Quando ele está vertical, o ângulo φ é 90 e o cosseno de 90 é zero. Então, com a folha de pé, o fluxo é zero. Com a folha perpendicular ao campo, você tem a maior intensidade. Mas ali você tem 1 para o cosseno de zero. E aí você tem o próprio BA. A densidade. A densidade é outra coisa. É o número de linhas que passa pela área, não o fluxo. Mas quantas linhas eu tenho? Quanto mais linhas eu tenho passando por um determinado local, maior vai ser a densidade do fluxo magnético. A unidade é Tesla ou Weber por metro quadrado. É a medida da concentração do fluxo magnético. Quantas linhas? Lembre-se, pessoal, quando você estuda um ímã, você se lembra que as linhas de campo magnético são muito bem definidas. Elas formam realmente linhas. Isto significa o seguinte, que o fluxo não é constante. Dependendo da referência que você tome ao longo das linhas do campo, quanto mais as linhas estão afastadas da área magnética, menos linhas você tem por uma unidade de fluxo padrão. E quanto mais próxima do ímã, maior a quantidade da densidade de linhas de campo que passam por ele, principalmente perto dos polos. Existem alguns tipos de materiais que, apesar de estarem sujeitos ao mesmo campo magnético, eles permitem diferentes passagens. Isso significa que ele pode ter concentração estrutural diferente. Isso também afeta o fluxo, a densidade. Aqui as nossas referências bibliográficas para avaliações. Consulte, vale a pena. A gente se vê.